Olá, pessoal, tudo bem? Vamos continuar então a nossa aula de história de hoje e vocês vão encontrar aí na página 205 um desafio aí para vocês pensarem em como resolver, tá? Pensando em tudo que a gente estudou até hoje em história, a questão do desenvolvimento das cidades, né? A questão das construções que foram planejadas, as que não foram planejadas, e a questão de todo o meio ambiente, meio essas construções, certo? Então, sabemos que muitas construções foram feitas sem planejamento, que destruíram, trouxeram desmatamento, queimadas, a morte de vários animais, poluição de rios, de mares. Então, nós sabemos que as atitudes das pessoas que não são planejadas, que não são pensadas de uma forma adequada e com respeito, acaba trazendo prejuízos, né, e destruição do meio ambiente, né? Então, a gente tem visto isso em todo o bimestre, certo? E hoje vocês vão ter uma oportunidade de se colocarem como responsáveis. Como que vocês vão fazer isso? Aí na página 205 tem um desafio, eu vou ler com vocês. Um grupo de pessoas deverá utilizar uma grande área de mata para semear diferentes tipos de plantas, que servirão para fazer pesquisas. Você será o responsável por treiná-las. Que dicas você daria a elas quanto à preservação do solo, das árvores, dos animais, das águas, dos rios e dos moradores dessa região? Então, vocês podem fazer aqui, nessa parte, nesse espaço, anotar por tópicos algumas dicas, né, que vocês dariam para essas pessoas de como manter o cuidado, de como manter a preservação aí do meio ambiente, das águas, dos rios, tá? E do solo. Então, registrem as ideias de vocês aí na página 205, tá bom? Qualquer dúvida, me perguntem, pessoal. Um beijão e boa aula! Rios sinuosos serpenteiam através da mata nativa, formando uma das paisagens naturais mais belas do mundo. Esta é a Amazônia brasileira. A maior floresta tropical do planeta abrange 6,9 milhões de quilômetros quadrados da superfície terrestre, ocupando 4,2 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Cerca de 60% da floresta amazônica está em território nacional, ocupando quase metade da área do país. Ela é o nosso maior bioma e a mais rica reserva de biodiversidade do mundo. No Brasil, a Amazônia cobre totalmente 5 estados e parcialmente outros 4. Belém e Manaus, as duas grandes metrópoles da região, estão entre as 10 maiores capitais brasileiras. A riqueza amazônica compreende aproximadamente 10% das plantas do planeta. São pelo menos 11 mil espécies de árvores na floresta. Além disso, a Amazônia é o habitat de mais de 400 mamíferos, cerca de 1.300 aves e milhões de insetos. Os 25 mil quilômetros de águas navegáveis da região formam a maior bacia hidrográfica do mundo. Sob os cursos de seus rios, vivem aproximadamente 3 mil espécies de peixes. A Amazônia representa quase 42% da cobertura florestal do país. Ela estoca entre 80 e 120 bilhões de toneladas de carbono. Mas o melhor da Amazônia também está em sua gente. Músicas, danças e uma culinária que não se encontra em outro lugar fazem da diversidade cultural um dos traços mais marcantes da região. A Amazônia ainda possui uma grande variedade de produtos florestais, que permite a manutenção de diversas comunidades locais. Mais de 2 milhões delas dependem diretamente da floresta para sobreviver, em atividades como a agricultura familiar, a extração de castanha, do açaí e da construção de barcos. Só entre indígenas, são mais de 100 etnias que falam diferentes idiomas. Além de garantir a sobrevivência desses povos tradicionais, a Amazônia ajuda a irrigar e manter o vigor da agricultura, suprindo de água quase 200 milhões de brasileiros. Mas, infelizmente, não só de maravilhas e belezas vive a Amazônia. Grandes também são os números da destruição. A falta de governança e o caos fundiário abrem espaço para que o desmatamento siga em frente, beneficiando criminosos e políticos corruptos. Nas últimas décadas, o desmatamento saltou para 18% no bioma.
uma área equivalente aos territórios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Espírito Santo, já foi botada abaixo na maior floresta tropical do mundo. E o prejuízo, como sempre, é dividido por todos os brasileiros, inclusive por aqueles que ainda vão nascer. Uma das últimas grandes reservas de madeira tropical do planeta, a Amazônia enfrenta um acelerado ritmo de degradação para a extração do produto. E a maior parte dessa retirada é ilegal e predatória. Áreas protegidas estão sendo reduzidas e os direitos indígenas violados. A agropecuária é outro vetor de desmatamento que vem ocupando enormes extensões de terra, sob a desculpa de que a Amazônia é o celeiro do mundo. Gradativamente, produções de soja e gado aumentam a pressão sobre a floresta, tomando conta dos remanescentes nativos de forma predatória e expansiva. O Brasil tem atualmente a segunda maior área agrícola do mundo. São mais de 300 milhões de hectares desmatados, mas quase um terço é pasto de baixa produtividade. Com a falta de governança e de fiscalização, os grandes desmatadores conquistaram o espaço. Muito se perde com o desmatamento. Espécies de animais e plantas entram em extinção. Doenças espalham-se. Indígenas, quilombolas, ribeirinhos e assentados têm sua sobrevivência gravemente ameaçada. Com o avanço das lavouras e das pastagens, agrotóxicos contaminam rios, seus afluentes e o solo. A queimada da floresta amazônica agrava os níveis de emissões de gases que provocam o efeito estufa. Além disso, os ciclos de chuva em várias partes do mundo, que são regidos pela Amazônia, podem ficar comprometidos. A estratégia econômica escolhida para a região deixa de fora ainda dois elementos essenciais na grandeza da Amazônia: sua população e seus ecossistemas naturais. Se esse modelo já não fazia sentido no passado, hoje faz menos ainda. Não é à toa que alguns estudos já apontaram a relação entre desmatamento e pobreza. Quanto maior a devastação, pior é a qualidade de vida das pessoas. O avanço descontrolado sobre as matas deixa um rastro de pobreza, conflitos e enormes áreas abandonadas e improdutivas. Mas ele pode e deve ser evitado. Diversos estudos apontam que o país não precisa cortar mais nenhuma árvore para aumentar a sua produção de alimentos. Com investimento e tecnologia, a produção poderia até dobrar, só utilizando as áreas já abertas. Debaixo das árvores, também há um mundo a ser explorado de forma responsável. As florestas brasileiras são uma fonte inesgotável para pesquisas, além de oferecer frutos, sementes e outras riquezas que podem ser usados de forma planejada. Isso geraria ainda mais benefícios para a economia e para o povo. Portanto, desmatar não faz sentido economicamente, ambientalmente e nem socialmente. Foi olhando para esse novo tempo que o Greenpeace lançou o Movimento pelo Desmatamento Zero, em conjunto com outras organizações e movimentos sociais. Um dos intuitos é levar ao Congresso Nacional uma proposta de lei de iniciativa popular. Esse é um dos mecanismos da democracia direta, através do qual a sociedade pode submeter uma proposta de texto para votação pelos parlamentares. Mas para isso, precisamos do apoio de milhões de brasileiros e de organizações que querem ver o Brasil não só como uma potência econômica, mas também ambiental. E isso é perfeitamente possível. Foi dessa mesma forma, graças à mobilização de milhões de pessoas, que a Lei da Ficha Limpa foi aprovada em 2010. Ela foi a voz da população, dizendo um basta à corrupção. Agora, com o desmatamento zero, a sociedade está dizendo não a um modelo de desenvolvimento que desrespeita seu povo e seu patrimônio florestal. E essa realidade já começou a ser construída. Grupos já estão espalhados por várias cidades do país, coletando assinaturas para o projeto de lei, debatendo e informando as pessoas sobre a necessidade de o Brasil abraçar um novo modelo de desenvolvimento. Desmatamento zero do Greenpeace. Juntos, somos mais fortes. O desmatamento zero colocará o Brasil em uma posição privilegiada no cenário global. O país tem condições de se destacar como a primeira potência econômica e ambiental do mundo, garantindo a prosperidade de seu povo sem recorrer à destruição do meio ambiente. Esse é o momento de dizer que é possível fazer o campo produzir mais sem avançar sobre as áreas florestadas. Ao zerar o desmatamento, o Brasil estará fazendo sua parte para diminuir o ritmo do aquecimento global, assegurar a biodiversidade e beneficiar as populações locais. Faça parte desse exercício de cidadania. Se boa parte dos nossos políticos trabalha em benefício do agronegócio, a população vai fazer coro em prol da preservação florestal. A responsabilidade de cuidar desse imenso patrimônio é de cada um de nós brasileiros.
Nossas florestas são parte da identidade de nosso país e não vamos deixar que elas sejam destruídas.